Pedir para os irmãos abrir a Bíblia no Salmo 1. Salmo 1. Vamos ler todo o Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Só até aí. A palavra de Deus, né? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando ele escreve sua carta a Timóteo, né, ele diz um versículo interessante lá, 3,16, 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo, na versão NVI. Igualmente o apóstolo Paulo em Romanos 15,4 ele diz assim: pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Eu sei que eu já preguei um tempo atrás nesse salmo e tornarei a pregar nele novamente hoje. A palavra de Deus, ela é infinita. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente sempre vai estar aprendendo algo, né? E este salmo primeiro, irmãos, ele é muito interessante, né? Ele é uma espécie de introdução geral a todo o livro dos Salmos, né? É assim que as pessoas, os estudiosos, geralmente colocam. E ele é como outros livros de sabedoria que existem na Bíblia, como Provérbios, né? Eclesiastes, Jó. É um livro, o livro dos Salmos, que tem muito a nos ensinar, a sua sabedoria, inspirada por Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ressaltar com os irmãos que ele não é só uma introdução para o livro dos Salmos, mas esse Salmo primeiro, ele é, eu diria, uma introdução, como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, para toda a Bíblia. Por quê? Porque neste Salmo, ele vai tratar do homem e da mulher em sua relação com Deus, né? Homens, mulheres, ou seja, os seres humanos em sua relação com Deus, e o que Deus fez a nosso respeito e a respeito da nossa salvação. Eu achei bem profunda essa colocação que o Dr. Martin Lloyd Jones colocou sobre esse salmo. E se a gente medita a fundo nesse salmo, é verdade, porque nele está tratando da relação desses dois homens, né, que eles têm com Deus. Um é o homem reto, o homem que medita na palavra do Senhor. O outro é o ímpio, que não quer nada com a palavra de Deus, que quer seguir o seu caminho, né? Temos esses dois homens, esse
contraste. Nele também temos esses dois caminhos, né? E o homem que é temente a Deus, que medita na palavra de Deus, vai dizer que ele é como a árvore. Quando parte para o outro, vai dizer, do ímpio, vai dizer que ele é o quê? Como uma palha seca que o vento dispersa, que o vento leva. Temos mais esse contraste aí desses dois caminhos, né? E por fim nós temos o quê? Dois destinos: o destino do justo, aqueles a quem Deus conhece, e o destino dos ímpios, que perecerá. Então a Bíblia, ela sempre trata das coisas em contraste, né? Tem o caminho de Deus, tem o caminho do diabo, tem o caminho de Abel, e temos o caminho de Caim, temos o caminho de Jacó, temos o caminho de Esaú. Então a Bíblia, para nos ensinar, ela faz esses contrastes até para que nós percebamos melhor o seu ensino, né? Então, como diz o saudoso pastor Hernandes, né? Ele diz que por isso que a palavra de Deus, ela nos exorta a não nos conformarmos com o mundo, como diz Romanos 12:2. Ele diz para que nós não sermos amigos do mundo, como diz Tiago 4:4, a não amarmos o mundo, como diz 1 João 2:15. Por quê? Para que nós não sejamos condenados com o mundo, como diz 1 Coríntios 11:32. Palavras do pastor Hernandes. Então, queridos, como título para essa mensagem, eu diria que aqui está, né, fala da verdadeira felicidade. Nós vivemos num mundo difícil, complicado, onde as pessoas, no geral, estão à busca da felicidade, estão procurando ser felizes. É o que o salmista, as pessoas na época do salmista também estavam procurando, ser felizes, porque ninguém quer ser infeliz, né? Todo mundo quer ser feliz, mas o problema é como que a gente está buscando. Como que a gente está buscando essa felicidade? Essa é a questão. Porque muitas pessoas, no geral, fazem coisas, né, até coisas erradas, para chegar lá, para alcançar a felicidade. Às vezes até encontra um pouco, mas é como eu já disse outra vez aqui, é como uma bolha de sabão. Quando você acha que você a tem na mão, ela se vai, ela explode na sua mão e se vai rapidamente, e aí a queda é grande, né? As pessoas sobem muito alto às vezes para encontrá-la, mas quando chega lá que vê que aquilo não dura, que aquilo não é muito real, despenca e a queda é grande. Mas nós temos aqui a palavra de Deus. Se a gente for pesquisar, estudar, nós vamos encontrar muitos livros ou várias pessoas falando como ser felizes. Mas tudo o que não parte de Deus é inútil, não vai levar a lugar nenhum. Mas a boa notícia é que a felicidade é possível. A felicidade que é descrita por Deus, não pelo mundo, não pelas pessoas ímpias. E aqui nós temos a receita, né, para a verdadeira felicidade. Em primeiro lugar, no verso primeiro que a gente leu, fala que nós temos que evitar algumas coisas para ser feliz. Diz assim, verso 1, Salmo 1:1: Bem-aventurado, né, ou feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui está a primeira coisa, é o que nós devemos
evitar. Se nós quisermos ser realmente felizes, nós temos que evitar essas coisas descritas aqui no verso 1, né? Conselho dos ímpios, o que é isso? O que isso significa? Né? Quando a gente para dar ouvidos à perspectiva geral do mundo, né? Nessa presente hora. Por quê? Porque essa perspectiva do mundo, ela é sem Deus, ela é oposta a Deus e não o reconhece. Por isso que o mundo está como está, né? Todas as cogitações dos ímpios é que não há Deus, como diz o salmista, se eu não me engano, no Salmo 10, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Então, se a gente para ouvir essas pessoas, a gente vai ser infelizes como elas, não vai chegar à felicidade descrita aqui na palavra de Deus, né? Porque conselho aqui, conselho dos ímpios, nesse salmo, significa, né, aquelas coisas que as pessoas nos aconselham a fazer, né? Talvez alguns dos irmãos até tenham ouvido já em algum dia da sua vida, pessoas perguntando por que nós vamos à igreja, por que você vai para a igreja, por que você lê a Bíblia, esse livro velho. A ciência já provou que ele é cheio de erro, até que Deus não existe. Por que você dá ouvido a essas coisas? Por quê? Não acredita em Deus. A Bíblia está cheia de absurdos. Não há nada nela. Isso é dar ouvidos a conselho de ímpios. A palavra do Senhor diz em Provérbios 4,14: não entre na vereda dos ímpios, não siga pelo caminho dos maus. Verso 15: evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Jó 21,16 diz: vejam que não provém deles sua prosperidade, longe de mim o conselho dos ímpios. Romanos 1,18 vai dizer o quê? Que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, né? Que por meio de sua injustiça suprime a verdade. Ou seja, por quê? A ira de Deus está se revelando. Paulo vai dizer: se revela contra toda a impiedade, o ímpio, pessoas que sabem que existe um Deus, mas na verdade vivem como se ele nunca existiu, como se não existisse. Então nós temos que evitar isso a todo custo. Qual a segunda coisa que nós devemos evitar? Diz o Salmo 1, ainda no verso 1, é o caminho dos pecadores. Você tem que evitar isso também. Por quê? Porque o pecador é alguém, como a Bíblia usa a palavra, né? Que é raro alvo. É alguém que, por mais que ela tente, ela nunca vai conseguir atingir o alvo. Sempre vai errar. É alguém que vive para quê? Para satisfazer as vontades da sua carne. Paulo fala sobre isso nas suas epístolas, em Efésios, né? Como que era a nossa vida antes de Deus nos dar vida. Então essas pessoas vivem o quê? Para comer, beber e render-se ao prazer sexual. Só disso que elas querem saber. Caminho do pecadores, caminho do pecador. Então você não vai encontrar a felicidade dessa maneira. Ninguém jamais a encontrou desse modo. Se você quer viver só para alimentar os seus prazeres carnais, leia um livro da Bíblia chamado Eclesiastes e você vai ler. Salomão provou tudo isso. Ele vai dizer assim: tudo que a minha alma desejou, eu não me neguei, eu dei tudo. E o fim disso foi o quê? Foi correr atrás do vento, foi chegar a lugar nenhum. É vaidade de vaidades, é sem sentido. É isso que vamos ter se nós quisermos seguir o caminho dos pecadores. O Senhor Jesus, em Mateus 7,13, ele diz: entre pela porta estreita, porque larga
é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ele. Então, queridos, em terceiro lugar, o que mais que nós devemos evitar? Segundo o Salmo 1, ainda no verso 1, nós devemos evitar a roda dos escarnecedores. Quem são esses? Os escarnecedores são as pessoas zombadoras, pessoas que mostram na sua língua tudo que é sagrado, santo e santificado. São pessoas inteligentes, que riem da religião, pessoas que escarnecem de Deus, da sua lei e das suas ordenanças, pessoas que escarnecem de toda forma de santidade na vida, como casamento, moralidade, decência, Eles chamam o que fazem de quê? De expressão pessoal ou de realização pessoal, Mas a palavra de Deus fala, não, você tem que evitar isso. Provérbios 1:22 diz: até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Provérbios 3:33 diz: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Verso 34: certamente eles zombam dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Provérbios 19:29 diz: preparados estão os juízos para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos, diz a palavra de Deus. Então, queridos, destacamos aqui esses 3 pontos, que se você quer provar da verdadeira felicidade, tem que evitar essas coisas: conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, e se assentar na roda dos escarnecedores. Vê como a coisa vai, se aprofundar. Andar no conselho dos ímpios, você está em movimento, como diz o pastor Hernandes, Deter é parar. E se assentar na roda dos escarnecedores é o que? Você já está acomodado com tudo isso. Então evite isso. Amém? Mas em segundo lugar, como que alguém é feliz? Primeiro, você é feliz pelo que você evita. Mas em segundo lugar, você é feliz pelo que você faz. Glória a Deus. Sempre temos os dois lados. Você tem que evitar certas coisas, mas também você tem que fazer outras coisas. O que seria isso? Verso 2 diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus, Então, a vida cristã, irmãos, eles têm, tem esse aspecto, um negativo e outro positivo. Negativamente, o que nós evitamos; positivamente, o que nós fazemos, que é meditar na lei de Deus. E lei aqui, significa primariamente instrução que vem de Deus, com o propósito de nos ajudar a viver em harmonia com a vontade do Senhor. Eu vou citar alguns versículos aqui, por exemplo, pelo menos uns 2 aqui. A palavra do Senhor diz no Salmo 112, verso 1, diz: aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Salmo 119:35: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu encontro que é felicidade. Salmo 119:11: guarda a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Salmo 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, queridos, essa é a segunda coisa que nós devemos fazer para alcançarmos a felicidade: é meditar na palavra de Deus. E meditar aqui não é só na Torá, é em toda a palavra de Deus, toda ela. Não só ler, não só ler.
Tem pessoas que falam que lê a Bíblia tantas vezes no ano, mas se ela lê igual um gato passando em cima de brasa, ela nunca vai chegar ao espírito da palavra, né? Não vai tirar nada do ensinamento, nada que sirva para a sua vida espiritual. E de dia e de noite não quer dizer que nós devamos parar de trabalhar, não devamos fazer as nossas coisas, né? Não é isso. Mas realmente é você ler e meditar profundamente, né? O que essa palavra está falando sobre Deus? Comece assim. Nunca nós devemos começar com nós mesmos, porque senão o negócio não dá certo. Comece com Deus. O que essa palavra fala sobre Deus? E só depois, o que essa palavra fala sobre mim? O que essa palavra quer me ensinar? Quais são as lições que eu posso tirar dela para a minha vida? Faça isso. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Mas tem um terceiro ponto aqui, sobre essa receitinha aqui da verdadeira felicidade. Qual seria o terceiro ponto? Você é feliz por aquilo que você é. Como assim? Veja que o salmista aqui, agora ele vai usar uma ilustração para mostrar como que essa pessoa que evita, né, essas coisas do verso primeiro, que em segundo lugar faz, né, que é meditar na palavra do Senhor, meditar nela de noite. Aí no verso 3 ele vai dizer como que é essa pessoa. Ele vai dizer: é como uma árvore plantada, verso 3, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que legal. Por que eu coloquei esse título aqui em terceiro lugar? Que você é feliz pelo que você é. Aqui está dizendo que você é como uma árvore plantada, tá? A árvore, ela não se planta assim mesmo. Ela não apareceu do nada lá, no passe de mágica. Não, aqui a palavra está dizendo que ela foi plantada nesse lugar, junto às águas. E assim, irmãos, é o cristão. O cristão não se faz cristão a si mesmo. Ninguém que se diz ser cristão, ele se fez cristão por si mesmo. Foi outra pessoa que fez isso por ele, que faz isso nele ou nela. Quem é que te fez diferente? Diz Paulo lá em 1 Coríntios. Quem foi que te fez diferente? Né? Então, quando a gente vai fazer um contraste, as pessoas acham que a diferença entre um cristão e o não cristão é porque eu deixei de fazer certas coisas. Agora eu sou cristão. Aquela pessoa é cristã, ela não fuma mais, ela não bebe mais, ela não vai mais à balada, né? Ela não vê mais pornografia, coisas ilícitas, não faz isso, não faz aquilo. Então muitos acham que essa é a diferença de uma pessoa cristã para não cristã. É porque ela deixou de fazer certas coisas, ou até mesmo porque ela faz certas coisas. Mas não é bem assim que a banda toca. Porque aqui o salmista, ele vai comparar o cristão, a pessoa reta, a pessoa que medita na palavra de Deus, a pessoa que evita certas coisas, vai comparar a uma árvore. E quando ele vai falar do ímpio, o que ele vai usar para comparar com essa árvore? Palha. Não está fazendo uma comparação entre árvores, entre uma árvore frondosa e uma mais ou menos. A diferença é enorme, irmãos. Usando outras palavras, o que é? Qual a diferença entre cristão e não cristão? Segundo Jesus, em João 3, vai dizer que a diferença é entre você nascer de novo, né? Você vai ser refeito, você nascer de novo. Ele diz para Nicodemos, né? Que em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus.
Quando chega no versículo, ele vai dizer: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos fazia coisas ótimas. Ele era um mestre da lei, ele era um doutor da lei, ele ensinava a outras pessoas. Mas quando vai falar sobre salvação, Jesus até falou assim: Nicodemos, muito me admira que você não sabe essas coisas, você é mestre da lei e não sabe essas coisas. Quando ele se refere a esse novo nascimento. Por quê? Quando nós lemos no livro de Ezequiel, lá vai falar várias coisas. Por exemplo, Deus fala assim: olha, eu vou tirar o coração de pedra de vocês, eu vou dar um coração de carne, eu vou colocar o meu espírito em vocês, eu vou botar a minha lei dentro do seu coração. Não vai ser mais em tábua de pedra, vai ser dentro do seu coração, para que vocês sigam a minha palavra, a minha lei, os meus estatutos. É Deus que está fazendo, não somos nós. Então está aqui a diferença, por exemplo. Em outras palavras, qual que é a diferença? Paulo também vai dizer em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação, pois as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. É nova criação, irmãos. Não é que eu deixei de fazer certas coisas, por isso eu sou cristão, não. Eu sou como uma árvore plantada. Alguém fez com que você, eu, ou qualquer um cristão nesse mundo se tornasse cristão. Foi outra pessoa que fez isso. Eu vou a mais fundo ainda. Qual a diferença entre o cristão e o não cristão? Segundo Paulo em Efésios 2, ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui ele está contrastando o que? Vida e morte. O que é um cristão? É alguém vivo. O que é o não cristão? É igual um cadáver morto. Veja o contraste como é. Então, a palavra diz que essa pessoa, ela dá no seu devido tempo, ela dá o seu fruto, né? Nós não temos tempo para tudo isso, mas a palavra de Deus, ela é clara no Novo Testamento. Jesus, ele vai dizer assim, se eu não me engano, no Evangelho de João: eu vos escolhi para quê? Para que vocês deem fruto. E nós não podemos dar fruto se não estivermos nele. Porque ele diz assim em João 15: sem mim vocês não podem fazer nada. Então ele é a videira, nós somos os ramos, os galhos. Se nós não estivermos nele, nós não vamos dar os frutos esperados por Deus. Entende, irmãos? No seu devido tempo dá o fruto, cuja folhagem nunca murcha. Tudo quanto ele faz é bem sucedido, né? O Senhor Jesus disse que quem crer nele, como está nas Escrituras, ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva, né? Tudo que a gente necessita, Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz o apóstolo Paulo, né? Tudo quanto faz é bem sucedido. Eu vou apenas citar aqui um texto do Antigo Testamento, né? Eu vou usar o caso de José, por exemplo, né? José foi vendido pelos irmãos, foi escravizado, mas nós sabemos que o chefe da guarda, né, do exército de Faraó comprou ele, né, Potifar, né? E quando nós chegamos em Gênesis 39:3, a Bíblia diz assim: Potifar viu que o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Quando chegamos no verso 23, isso aqui, quando ele já está preso, acontece a mesma coisa, né? Com o carcereiro lá. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Por quê que tudo prosperava? Porque o Senhor era com José, irmãos. Salmo 128:2 diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você. Isaías 3:10: digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Então você vê aí, se nós quisermos ser felizes, é isso. Nós devemos evitar o caminho dos conselhos dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. Em segundo lugar, pelo que nós fazemos, ter prazer em meditar, em ler a palavra de Deus,
em aprender com ela, porque ela é luz para o nosso caminho. E em terceiro lugar, pelo que nós somos. Se nós somos cristãos, se nós formos plantados por Ele. É isso que o salmista está falando. Agora, quando nós chegamos aqui na segunda parte do salmo, o salmista vai dizer: os ímpios, no verso 4, não são assim. E como que é? Os ímpios são, porém, como a palha que o vento dispersa. Você vê aqui, irmãos, o contraste aqui é estarrecedor. Como eu já disse agora há pouco, ele não está fazendo um contraste entre uma árvore bonita e uma menos bonita. Ele está fazendo uma comparação entre uma árvore plantada junto a ribeiro de águas com um monte de palha seca, que todo vento que dá leva para todo lado, que não tem estabilidade, não tem raízes, não dá fruto. É assim que são os ímpios, diz o salmista no versículo 4. Apenas cascas, que não servem mais para nada. O que acontece com a palha? Vai ser queimado no dia do juízo. É isso que vai acontecer, irmãos. Quando Jesus fala lá em Mateus 3,12, ele diz que ele tem a barra em suas mãos. Ele limpará a sua eira e recolherá o trigo no celeiro, simbolizando aqui o salvo cristão. Mas o que vai acontecer com a palha, representando o pecador? Queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então, nós temos lições importantes demais nesse salmo. Aqui eu estou apenas arranhando a superfície, porque aqui tem lições muito mais profundas. Algum dia você lê um autor, um homem de Deus bom mesmo, você vai ver tantas lições que você vai tirar daqui. Então, é isso. Os ímpios, eles não têm estabilidade, né? Palha seca que o vento leva para todo lado. E no verso 5 fala do juízo. No verso 5 diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. É o que eu acabei de falar. E nem os pecadores na congregação dos justos. É interessante isso aqui, quando ele fala nem os pecadores na congregação dos justos. Dá-nos a entender aqui que é como que pessoas estão convivendo juntos, sabe? É como aquela parábola que Jesus conta lá, né? Que ele diz que à noite, né, o homem tinha plantado lá o seu trigo, lá à noite veio o inimigo e plantou joio ali, né, no meio do trigo. Aí quando o dono viu aquilo, os empregados foram falar para o fazendeiro e perguntou: o que é que nós arrancamos? E ele disse: não, deixe que cresçam juntos, para não suceder que vocês arrancando o joio, arrancam também o trigo. Então, essa separação vai ser no dia do juízo, né? E só Deus que tem o crivo, né? Que vai ali no profundo para saber quem é e quem não é. Nós somos falhos, nós ainda pecamos, nós não temos essa capacidade de olhar para um irmão ou uma irmã e dizer: você não é cristão ou você é cristão. Isso quem faz é Deus, né? Mas o que o Salmo está dizendo aqui é que os pecadores, eles não vão prevalecer na congregação dos justos. E por fim, irmãos, eu achei até interessante, eu até gostei da passagem inicial que o Mateus deu, tem tudo a ver com esse fim aqui que eu vou terminar. O versículo 6 desse salmo, os estudiosos dizem que essa primeira parte, né, resume os 3 primeiros versículos, né? Está escrito assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Vocês estão lembrados, né? Mateus acabou de falar. Precisou repetir tudo que ele falou aqui sobre Deus conhecer e não conhecer a pessoa, né? Eu tinha até separado alguns versículos aqui, incluí o que o Mateus leu de 1 Coríntios, né? O que ele citou de Mateus depois eu já tinha até colocado aqui nas minhas anotações.
Nós vimos aqui, no decorrer desse salmo, esses dois homens e o contraste de suas vidas, os dois caminhos, os quais eles seguem, e aqui, por fim, nós temos o quê? Os dois destinos. Temos o destino daqueles justos, a quem Deus conhece, né? A palavra do Senhor diz assim, no Salmo 37:18: o Senhor conhece os dias dos ímpios, a herança deles permanecerá para sempre. Naum, capítulo 1, versículo 7 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. 1 Coríntios 8:3: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. E por último, 2 Timóteo 2,19 diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: que selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então tudo aqui nesse final desse salmo depende disso, se Deus nos conhece ou não, né? Não vou explicar novamente, porque o Mateus já explicou isso muito bem, né? Não é que Deus não sabe quem é, não. Mas lembra que eu falei no início, que esse salmo é uma introdução para toda a Bíblia, no qual está tratando de relacionamento. Foi isso que eu disse no início, de pessoas e seu relacionamento com Deus. Se nós temos esse relacionamento íntimo com Deus, se realmente Ele nos conhece assim, com essa intimidade, tudo depende disso. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, parte A do versículo 6 do Salmo 1. Mas e a parte B, o que é que diz? Salmo 6, parte B. Salmo 1, versículo 6, parte B: mas o caminho dos ímpios perecerá. É isso. E aqui eu cito o texto que Mateus citou, de Mateus 7, 23. Então lhes direi claramente: eu nunca os conheci, afaste-se de mim, vós ou vocês que praticam o mal. 2 Tessalonicenses 1,9 diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É isso que vai acontecer com os ímpios. Este será o seu fim. E aqui eu quero fazer apenas uma pequena aplicação, nada do que eu não tenha dito ainda, mas a felicidade ela é possível. Isso não vai depender das circunstâncias da nossa vida, né? E eu digo mais: se alguém buscar a felicidade como fim em si, essa pessoa não vai ser infeliz. Não é buscando a felicidade em si que você vai ser feliz. Como assim? Por exemplo, tem outro lugar que usa essa expressão bem-aventurado. Onde que é? Sermão do Monte. Onde? Mateus capítulo 5. Onde Jesus vai falar de várias bem-aventuranças. Bem-aventurado ou feliz é o homem que assim. Chega uma parte lá que Jesus vai dizer assim: bem-aventurado é o que busca a felicidade. Ele vai dizer assim: bem-aventurado, feliz é o que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então não é que a pessoa está procurando a felicidade. A felicidade é o subproduto de outra coisa. Então, se você tem fome e sede de justiça, Jesus diz: você será feliz. E nesse, o salmista aqui também, você vê, né? O que nós falamos aqui, ele fala do homem feliz é porque ele estava evitando certas coisas, porque ele fazia certas coisas e porque dependia de quem ele era, né? Por isso ele fala dessa felicidade. Não é buscar na felicidade como fim em si, né? E as pessoas que rejeitam os ensinamentos da palavra de Deus, ela nunca vai conseguir isso, porque a Bíblia é realista. Ela começa nos falando da realidade, como o mundo é. E as pessoas
tenta evitar isso. As pessoas não gostam de coisa negativa, mas o salmo que nós lemos começa falando de algo negativo, né? Algo que deve evitar, né? Começa com a negativa e só depois que ele fala do positivo, no verso 2. As pessoas não gostam disso, não é verdade? Então, queridos, aqui estão minhas palavras finais, né? A felicidade, ela é sempre um resultado indireto, né? É sempre um subproduto de algo infinitamente maior. Para dizê-lo positivamente, a felicidade, diz a Bíblia, ela depende de duas coisas. De duas coisas, das quais eu até já citei aqui. Primeiro, depende da nossa relação com Deus. E segundo, depende de quem eu sou e não do que acontece. Esse é o segredo. Guarda essas palavras finais, se não conseguiu guardar nada. A felicidade, para sermos felizes verdadeiramente, nós dependemos dessas duas coisas: da nossa relação com Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, de quem nós somos. Amém. Esse é o segredo. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus.